a paz dentro de ti. Escuta, meu irmão, faz de silêncio e espera que volte a primavera na força da oração. Transforma teu soluço em risos de esperança no amanhã que vem. Depois da tempestade surge sempre a bonança, agora o mais além. Em sua longa estrada só tu tens o poder de transformar espinhos em flores perfumadas, que o sol da confiança enfeita os teus caminhos. Olhando em seu redor, verás que almas tristes te pedirão amor. Sua tristeza esquece, sorri, ampare e aquece, seja o irmão que for. Sofrendo chuva, Boa noite, Mauro. o trigo doura os campos, sem falar de sua dor. Obrigado aí pelo retorno. E quando a nuvem passa, a terra generosa desabotou em flor. Imita a natureza que se desfaz em luz até o entardecer. E quando a noite chega, o céu acende Boa noite, Jorge. até o amanhecer. Imita a natureza que se desfaz em luz até o entardecer. E quando a noite chega, o céu acende estrelas até o amanhecer. Harmonizados então por essa linda canção, Cantiga de Paz, interpretada por Célia Tomboli, querida amiga que já se encontra no plano espiritual. Elevamos o nosso pensamento para que possamos receber o grande abraço desse nosso irmão de jornada, nosso mentor espiritual, companheiro desde a nossa tenra infância, pedindo a Ele que nos leve até a presença de Maria de Nazaré, Mãe de Jesus, essa irmã tão querida que tantos exemplos de amor aqui nos deixou. Pedimos a essa querida irmã que interceda por nós e nos leve até a presença de seu Filho, nosso amado Mestre Jesus. E a Jesus agradecemos por todos os exemplos que aqui nos deixou, registrados em seu Evangelho. A Jesus pedimos que nos leve até a presença de Deus, nosso Pai, para que possamos agradecer a Ele por tudo que somos, por tudo que temos, mas principalmente por mais esta oportunidade que nos dá de estarmos aqui reencarnados, trabalhando a nossa evolução. E a Ti, Pai amado, oferecemos a prece que Jesus, nosso irmão, nos ensinou quando aqui esteve entre nós. E assim dizemos: Pai, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje.
Perdoa, Pai, as nossas dívidas na medida que perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixeis, Senhor, cair em tentação, e livra-nos de todo mal, pois é teu o reino, o poder e a glória para todo sempre. Aos espíritos amigos que também nos assistem, pedimos a intercessão que nos auxilie para que tenhamos aqui uma excelente palavra. Boa noite a todos. Edna, boa noite. Meu Deus, Ana Anitta, que saudades. Um grande abraço, muito bom estar com você aqui. Alberto Zimmermann, Rosa, seu nome é difícil, Rosa. Tenho medo de errar. Uma boa noite a todos. E fomos convidados mais uma vez pela companheira Sueli para que a gente possa trazer, né, uma mensagem de hoje. Eu fico sempre preocupado quando coloca lá a palestra do Rudney, né? Eu, como disse sempre, não me considero um palestrante, eu sou simplesmente aquele que gosta de divulgar a nossa doutrina dentro das minhas limitações, com certeza. E o assunto que nos traz hoje aqui, sugestão mais uma vez da Sueli, a verdadeira fé produz mudanças naquele que crê. Se fôssemos falar de fé, de tudo que eu dei uma olhada, né, para que a gente possa estar falando hoje aqui, uma noite não seria possível. Então resolvi abrir mão de tudo e trocar uma ideia, como sempre faço, com vocês que têm a paciência de me ouvir. Segundo Allan Kardec, a fé deve ser raciocinada e inabalável, capaz de encarar a razão em todas as épocas da humanidade. Para o Espiritismo, a fé sem racionalidade é uma crendice ou superstição. Para a visão espírita, ter fé é manter uma relação próxima com Deus, uma conquista inata que pode ser desenvolvida por todos. Nesse relacionamento, a entrega e a confiança devem ser absolutas, sem qualquer medo ou algo que macule esse sentimento. Boa noite, Alcione. Aí a gente começa a raciocinar, né, a respeito da fé, e logo no capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, que ele fala sobre a fé que transporta montanhas, já é uma história conhecida por todos, né? Quando um pai pede que Jesus atenda um filho que está obsediado, e aí ele fala que já tentou com os seus discípulos, mas não teve êxito. E Jesus então fala, homens de pouca fé, né? E ele atende aquele pai e expulsa o demônio, como diz no Evangelho, daquela criança. Numa outra passagem, Jesus fala que somos deuses, né? E que somos capazes de fazer tudo aquilo que ele fez e muito mais. Levando isso para o raciocínio, se entendemos que somos filhos de Deus, assim como Jesus, irmãos desse Jesus tão amado, esse Cristo amado, então realmente nós temos condições de realizar prodígios. Mas infelizmente ainda não estamos preparados. Até porque, se formos falar em fé, muitas vezes não temos fé em nós mesmos. Boa noite, Calu Monteiro. E a fé por si só, né, ela não adianta, né? A fé requer que a gente tome atitudes. E a fé não é simplesmente acreditar, né? A fé é ter a certeza. Nós falamos muitas vezes que nada acontece sem que seja a vontade de Deus, que nós acreditamos realmente que Deus é onipresente, onipotente, onisciente, soberanamente justo e bom. Mas basta vir alguma adversidade que a gente já começa a não conseguir falar a mesma coisa. Na própria oração que dá início à nossa conversa de hoje, no Pai Nosso, nós falamos do fundo do nosso coração que seja feita a sua vontade, a vontade de Deus, desde que não contraria a nossa, muitas vezes, não é? E essa questão da fé,
é uma dessas coisas que a gente precisa realmente entender. Que somos capazes. Não vamos falar nem do lado religioso nesse momento. Não é? Acreditamos que somos capazes de fazer alguma coisa? Muitos não. E isso a gente vê no dia a dia. Por conta do orgulho, do medo, não assumimos compromissos que muitas vezes poderíamos assumir. Encarar determinadas situações. Vejo isso muito nas casas espíritas. Muitas pessoas que assumem posições nas casas estudam, buscam fazer cursos, mas na hora de colocar em prática não se sentem nunca preparados, porque têm medo, na verdade, orgulho de se expor. E acabam não agindo. Uma outra forma que a gente vê também, quando nós falamos em reforma íntima. O que é a reforma íntima? Basicamente, é trocar vícios e defeitos por virtudes. Tarefa árdua, porque ainda vivemos num mundo de provas e expiações. Temos aí uma série de tentações, vamos dizer assim, não é? Que nos levam muitas vezes ao erro. E uma frase que realmente dói e demonstra que a gente não tem fé é quando você fala para uma determinada pessoa: vamos mudar determinadas atitudes ou determinadas coisas que fazemos. A pessoa chega e fala assim: eu vou tentar. Quando você fala eu vou tentar, é que realmente você não quer fazer. Não tem essa intenção real, não é? Essa força real, essa fé real que você vai conseguir fazer. Então começou por aí o erro, né? Eu vou tentar. Eu vou tentar parar de fumar. Eu vou tentar parar de beber. Eu vou tentar fazer um determinado trabalho. Não é tentar. Eu vou fazer e vou conseguir, porque a gente tem que acreditar e confiar e ter a certeza que somos capazes de fazer. Uma das coisas que me pegou aqui na questão dessa nossa conversa da noite de hoje, no mesmo capítulo 19, tem aqui no seu item 7, quando fala da fé religiosa, condição da fé inabalável, tem um trechinho aqui que concordo plenamente, e é por aí que eu falei, bom, não adianta eu querer impor ou falar alguma coisa que diz assim: vulgarmente se diz que a fé não se prescreve, o que leva muitas pessoas a alegarem que não são culpadas de não terem fé. Não há dúvida que a fé não pode ser prescrita, ou, o que é ainda mais justo, não pode ser imposta. Não, a fé não se prescreve, mas se adquire, e não há ninguém que esteja impedido de possuí-la, mesmo entre os mais refratários. A Ana está fazendo um comentário aqui, deixa eu ver, que dizia: tentar não existe. Tem que dizer eu vou fazer. Ele já não está mais entre nós, mas é exatamente isso, né? Muitas vezes quando a gente vai querer encarar uma empreitada, não é, um trabalho ou alguma coisa que se vê, eu falo muito em casa espírita porque graças a Deus a gente é atuante na casa, né? E quando a gente procura numa entrevista de alguém no atendimento fraterno que vem com uma série de problemas e vem conversar, e você mostra, né? Quer ver uma coisa simples de se fazer e que muita gente não faz? O evangelho no lar. Uma coisa que leva... Um evangelho bem feito vai 15 minutos, não leva mais que isso, a não ser que você queira prolongar, ou muita gente contextualizando. A pessoa, não, eu vou tentar. Né? Qual é a dificuldade que você tem de escolher um dia qualquer da semana, que você possa ter 15 minutos e oferecer esse dia a Jesus, trazer Jesus para dentro de casa, e você escuta e dói o ouvido, a pessoa, não, eu vou tentar fazer. Aí você oferece, inclusive, a condição de ensinar, de montar uma equipe e ir até a casa da pessoa, falando, não, nós vamos fazer isso lá por 4 semanas, para que você possa se adaptar, e aí você dá continuidade no dia que você quiser. Não, legal. Aí depois de um tempo você escuta, eu tentei, mas não consegui. Então é muito difícil, demonstra, né, a total
falta de fé. Uma outra demonstração, isso ainda falando da parte, né, pessoal, não estamos nem falando muito da fé, da crença. Quantas vezes nós vemos, por exemplo, quando uma criança está doente, a mãe, não é, chegar ao lado daquela criança, fazer uma oração, e aquela criança se cura, porque além dela acreditar, ter a certeza, existe um envolvimento todo chamado amor. Não se pode ter fé se não tiver amor. Amor por si mesmo, amor por outro, pelo próximo. Não existe, não há como isso acontecer. Mas as pessoas ainda são muito reticentes na mudança. Como eu disse, é só acontecer qualquer coisinha que já se perde a fé. Não confundir fé também com fanatismo, não é? Como muitas vezes a gente vê. Tudo tem que ser daquele jeito, criando dogmas que só atrapalham. E entender que Deus é Pai, soberanamente justo e bom, significa dizer que o que nós recebemos é aquilo que precisamos e que merecemos. Já foi dito que somos herdeiros de nós mesmos. Então, quando nos acontece alguma coisa é porque nós precisamos. Eu brinco muito aqui, como a gente mora na praia, né? Quantas vezes a gente fala assim, Senhor, nos dê paciência, né? Aí ele manda uma porção de gente aqui para a praia para fazer bagunça, né? Ligar o ar, o som alto, aquela coisa toda. E aí ele fala, você não pediu paciência? Como é que eu vou saber que você tem paciência se eu não testá-la, né? Então, coisas assim. Ter mais humanidade. Acreditar realmente, né, que o Pai só faz aquilo que é necessário. E que nós precisamos merecer isso. De que maneira nós vamos merecer? A partir do momento que nós entendemos e passamos a ter uma vida mais voltada a esse merecimento. Não adianta eu fazer um monte de coisa errada, depois botar o joelho no chão e pedir que Deus resolva os meus problemas. Perdoar, ele perdoa, não tem a menor dúvida disso. Tanto é que ele nos dá a reencarnação para que a gente possa reparar as nossas falhas. Mas se eu não mudar as minhas atitudes, como é que Deus vai me ajudar? Não é fé, não é esperar que as coisas caiam do céu. Cada um de nós tem que fazer a sua parte. Cada um de nós é responsável por aquilo que faz. Quando temos uma vida repleta de auxílio, de servidão, uma vida correta, honesta, não é? A gente consegue aquilo que a gente precisa. E Deus nos fornece. E se não conseguirmos, temos que ter o entendimento que aquele não era o momento de recebermos, porque precisamos resgatar algo que fizemos no passado. Tem uns textos de Emmanuel que ele diz assim, chama-se Ato de Fé, por Emmanuel. Em todo instante, confio em Deus. No que faço, penso em Deus. Com quem vivo, amo a Deus. Por onde sigo, sigo com Deus. No que acontece, Deus faz o melhor. Tudo que eu tenho é bênção de Deus. Isso é realmente ter a certeza que Deus está conosco. Senão Ele, seu amado Filho Jesus, que nos envia todos os dias espíritos bondosos a partir do nosso próprio mentor, que nos auxilia e só esperam que nós façamos a nossa parte. O capítulo 19 do Evangelho ele é repleto de citações que nos mostram a questão da fé. Gostaria que todos pudessem ler assim que tiverem a oportunidade. Deixa eu ver aqui um comentário. De não crer somente quando tudo está dando certo, e sim quando parece que tudo vai desabar. E é aí realmente que a gente mostra a nossa verdadeira fé, né, Rosa? Quando perdemos um ente querido,
existe aquela coisa, o sentimento é lógico, né? O sentimento da partida, da mesma forma quando reencarnamos lá, eles também têm esse mesmo sentimento que nós estamos vindo para cá e nos afastando temporariamente, é a mesma situação. Basta sermos contrariados em alguma coisa que aí a gente não consegue. Temos vários exemplos do Evangelho, não é? Passagens de Jesus que nos servem de exemplo. O caso da mulher que sangrava, que colocou a mão nas vestes de Jesus e ali se curou. Ela realmente tinha certeza que isso ia acontecer se ela tocasse. Não é? Tem uma outra passagem que eu acho muito interessante. É quando Jesus anda sobre as águas e chama Pedro. Não é? Fala, Pedro, vem até mim. E Pedro começa a caminhar sobre as águas. E quando ele percebe que ele está sobre as águas, ele começa a afundar. E Jesus chega até ele, lhe dá a mão e o traz de volta. E diz, né? Lhe faltou fé, homem de pouca fé. E assim acontece conosco. Quando nós nos afastamos de Deus, nos afastamos de Jesus, quando acontece alguma coisa que nos contraria, que nos aborrece, e nós aí nos afastamos, esquecemos que aquilo é necessário, que nada acontece se não for a vontade de Deus, nós começamos a afundar. E só levantamos quando caímos no nosso consciente que estamos errados e mais uma vez Jesus nos oferece a mão e nos ergue. Vem comigo, meu filho. Quem trabalha em casa espírita ou dá atendimento, quantas e quantas vezes vem pessoas e mais pessoas cheias de problemas e aí passam lá por uma assistência espiritual, por uma conversa, um atendimento fraterno e basta melhorar um pouquinho que daqui a pouco desaparecem simplesmente. Deixam de seguir, né, de assistir uma palestra, de fazer um evangelho, de tomar um passe, porque já resolvi o meu problema. E com certeza não demora muito tempo, lá tem aquela pessoa de novo, novamente com seus problemas, e não entende o porquê, né? Que é aquela tal da fé por conveniência. Vou simplesmente para resolver o meu problema, depois eu sou mais eu. Né? Com aquela passagem também daquela pessoa que estava perdida no deserto, e de repente ele tem aquela inspiração e vai para um determinado lugar e ali acha um oásis. Ao invés de agradecer, ele fala, mas eu sou bom, hein? Se eu não levanto e vou por esse caminho, eu não achava água. E assim, muitas vezes, invariavelmente, somos nós também agindo dessa forma. Em tudo, como diz aqui, temos que ver Deus, o que nos acontece, como devemos agir e como podemos ajudar, que é o mais importante. Não é? Nós temos esse poder, com o nosso magnetismo, com a nossa força do pensamento, seja ela no bem, de reerguer as pessoas, de auxiliá-las e dar continuidade. Nós estamos passando por um momento terrível. O número de suicídios, por exemplo, tem aumentado. Temos deparado com jovens aí totalmente perdidos, cometendo sérios absurdos, faltando realmente a orientação necessária que possamos dar. E o que está acontecendo muitas vezes é que estão sendo relegados e quem está criando é a internet, quem está cuidando é o WhatsApp, né? A rua. Não colocamos para essas criaturas, né, a palavra de Deus, não impondo absolutamente nada, como diz aqui, não se pode impor a fé, mas através de um exemplo que possamos dar, é modificar essas pessoas. Quantos não nos perguntam, né? Poxa, você não tem problema, você está sempre rindo, está sempre fazendo uma piada, tirando sarro de todo mundo, tal. Eu tenho problema com todo mundo, mas na verdade eu tenho certeza, não é? Que Deus está comigo e que nada vai me abalar. Deixa eu ver o que o Alberto fala para a gente aqui. Baseada no conhecimento, torna possível a resignação diante das dores, necessárias por vezes, crer incondicionalmente. Exatamente isso.
tem que ser incondicional. Não temos que condicionar, né, o nosso atendimento, aquilo que recebemos. Ela tem que ser realmente inabalável e raciocinada. E principalmente nas dificuldades é que essa fé se faz presente. Quantas vezes nós escutamos, né? E a gente escuta, muita gente escuta e não entende ou simplesmente deixa passar batido. Deus não nos dá a cruz maior do que aquela que possamos carregar. O que vem a ser isso? Não é? Quantas e quantas vezes a nossa vida é cheia de altos e baixos, estamos passando por situações dificílimas, de repente a coisa acalma e a gente começa a se levantar novamente, e aí começa a melhorar, tal, e daqui a pouco está tudo bem, está tudo ok, tanto em casa, financeiramente, com a família, está tudo certinho, daqui a pouco acontece alguma coisa e parece que desmorona. É nessa hora que a gente tem que entender que precisamos ter esse tipo de problema, que com certeza deve ser um resgate, e ele só aconteceu quando a gente está bem. Porque se estivéssemos já por baixo, não é? Seria como se Deus colocasse o pé e nos afundasse cada vez mais no lodo. Na verdade, não. Ele espera que tenhamos essa recuperação e a partir daí ele começa a mandar aquilo que nós precisamos receber para que possamos nos tornar criaturas melhores. Somos espíritas, que é uma maravilha, porque a gente acredita na vida futura, que a gente tem que preparar hoje a nossa próxima reencarnação. Confesso a vocês que eu comecei tarde, não é? Poderia ter começado mais cedo, mas a razão só me veio há, 30 anos atrás, que eu comecei a entender e compreender determinado. Até então, né? Falo isso porque acabei de completar no domingo 68 anos. Já sou um cidadão idoso. E agora, cada vez mais, quando aparecem as oportunidades, eu as abraço. Né? Quando surge um trabalho novo, eu abraço. Vamos lá, vamos fazer. Até porque dizem, né? Que quando você quer que alguma coisa seja feita, procura aquele que estiver mais ocupado. Que aí a coisa vai acontecer. E o que nós precisamos é colocar isso na cabeça das pessoas, né? Que é importante que elas entendam que ninguém passa por alguma coisa que não necessita. Quando a gente fala na dor, é isso. Quem de nós já não passou certas dificuldades, não teve problemas, não teve dores? Quem de nós? Todos nós. Me sinto correndo para aproveitar, com certeza, amor. Imagina, aí você é novo. Perto de mim você é novo ainda. Não é? Quantos projetos que a gente pode ter e levar à frente. Né? Eu tenho um projeto, por exemplo, que tem um grupo de teatro. Por conta da pandemia, nós paramos, né? Estamos parados já há um tempo, estamos retomando. Fomos convidados agora, eu faço parte, vocês devem conhecer, da Aliança Espírita Evangélica, que em julho deve ter uma reunião que eles chamam de RGA. Nós fomos convidados, ainda vai ser aprovado ou não, né, de fazer um vídeo com um esquete, né, que é uma pequena peça, para ser transmitida lá, com base no tema que é essa RGA. Cada ano tem um tema. Então, vamos retomar esse teatro. Por quê? Porque através da arte, a gente conseguiu, por tantas e tantas vezes, que o povo que é leigo entendesse o que é o espiritismo, como é que funciona a vida, o que é, né, o desencarne, como funciona. E isso foi muito gratificante durante muito tempo, porque a gente sempre procurou levar as nossas peças baseadas no Evangelho e na nossa doutrina. Então são trabalhos que a gente vai adquirindo e acredita. E tanto acredita que temos uma mentora nesse grupo, e essa mentora se manifestou, o nome dela é Estela, não é? E colocou toda uma equipe de arte à nossa disposição. Nós estamos falhando, né? Por falta de tempo. Nós vamos retomar agora, graças a Deus,
está dando tudo certo, a gente vai retomar. Muito obrigado, Rosa. Mas essa idade a gente não comemora mais, tá? A gente procura esquecer um pouquinho. Mas é muito importante que a gente tenha essa certeza conosco mesmo, que possamos ser servidores do Cristo, seus discípulos, levar a sua mensagem, não da forma de impor nada a ninguém, mas principalmente sempre ter uma boa palavra e mostrar o seu exemplo. Não adianta nada, não é? Eu ser uma excelente pessoa dentro de uma casa espírita e na rua ser um tranqueira. Não é? É aquela história, você tem fé? Tenho, da boca para fora. Não, eu realmente tenho fé. Acredito que sou capaz. Né? Olha aqui, ó, uma informação. Em Poços de Caldas tem um espírito Estela, intuindo o grupo de arte. Olha só, que maravilha, tá vendo? Deve ser a mesma. Porque nos auxilia o processo de elaborar uma peça. Uma hora a gente conta, não é hora porque não faz parte do tema, mas eu conto para vocês como é que funciona. É muito, muito interessante. Só para vocês terem uma ideia, a minha parte, normalmente, além de atuar, é a parte técnica, de efeitos e tudo mais, né? Aí eu leio o texto e vejo o que vai ser e tal, e simplesmente leio. E durante o sono acontece alguma coisa, porque no dia seguinte eu sei exatamente tudo o que eu tenho que fazer, a parte de iluminação, que tipo de efeito eu posso realizar, e as ideias vão surgindo assim, que ideias não, né? Inspirações. A gente chama de ideia o que é uma inspiração. Por quê? Porque eu realmente acredito nesse grupo, não só o terreno, mas nesse grupo espiritual que nos auxilia em todos os momentos. E a proposta da nossa conversa de hoje é exatamente essa, né? Que a gente fortaleça essa fé para transmitir diante de tanta Valdemaria Sintra, é isso? Que a gente fortaleça essa nossa fé para transmitir, ensinar, não impor, mas ensinar, mostrar, né, que Deus é nosso Pai maravilhoso e que Ele, em momento algum, esquece de nós. Tem aqui um outro texto de Emmanuel, que ele intitula aqui como Ângulos da Fé em Deus. Então ele diz assim: na justiça, misericórdia; no progresso, proveito; na chefia, equidade; no trabalho, alegria; na subalternidade, dever cumprido; no sofrimento, aceitação; nas dificuldades, paciência; nas crises, coragem; na profissão, honestidade; nas tribulações, esperança; no relacionamento, respeito; na tristeza, bom ânimo; na enfermidade, calma; no poder, moderação; nas incompreensões, servir mais; no afeto, equilíbrio; na caridade, silêncio; no lar, sempre amor. Isso é maravilhoso, né? É maravilhoso. Tudo aquilo que a gente está falando aqui exatamente está resumido aqui nessas palavras de Emmanuel, trazidas por Chico. Depois eu esqueci de anotar aqui o livro para passar a bibliografia para vocês. Eu acho que a gente conseguiu passar alguma coisa a respeito da fé. Como eu disse, é tanta coisa que a gente não tem condições de ficar aqui falando, que a melhor coisa seria esse bate-papo que a gente está tendo aqui. Eu vou fazer mais uma leitura, espero não estar cansando vocês. O Mauro sabe disso e muita gente também sabe que todas as manhãs eu gravo uma poesia. Já estou no número 1600 e alguma coisa. E esse trabalho que eu resolvi assumir foi por conta de que na pandemia só víamos coisas ruins, né?
Morreram tanta gente, não tem lugar para colocar corpos, corvas coletivas, muita desesperança. E aí eu resolvi então, sem nenhuma intenção, comecei a gravar uma poesia. E passei para alguns amigos que me pediram, e aí esses amigos passaram por grupos e mais grupos, e a coisa foi criando um vulto tão grande que eu não faço a menor ideia de quantas pessoas hoje ouvem essas poesias. Já tive respostas de Londres, do Canadá, dos Estados Unidos, de Portugal, né? Pessoas que estão lá e que ouvem. Olha que coisa maravilhosa. Criou-se uma corrente do bem. E eu acredito, realmente tenho certeza, que algumas dessas palavras caem muito bem no coração de muita gente e despertou a fé, pois começaram a entender e consolou várias pessoas. Então eu trouxe aqui, comecei a nossa conversa de hoje com uma música que fala da natureza. Olha lá, ó, só na rádio Ser Fraterno, vai para 40 países que o Mauro tem gentilmente colocado na rádio. Você imagina, né? Cabeça da gente, como é bom essa internet, né? Embora muitas vezes se preste a coisas que não interessam, mas é muito bom. E eu trouxe uma poesia, ela é um pouco longa, é de Maria Dolores, que é a minha poetisa predileta, e também fala da natureza, assim como a música que eu coloquei no início, cantada pela Célia Tomboli, saudosa irmã querida. E chama-se assim A Árvore e a Fonte. E diz assim: era uma laranjeira de alto porte, muito perto da fonte que a nutria, no recanto obscuro de um pomar. Aves faziam dela um reino de alegria, sobre o apoio do tronco largo e forte. Quadro de paz e amor da natureza, a árvore a farfalhar entre frondes felizes, os melros, os sabiás e os gaturanos, tecendo ninhos nos seus ramos, uma fonte alentando-lhes as raízes, e o céu azul ao sol cobrindo-lhe a beleza. Vegetal, esquecido pelo dono, não se queixava de abandono. Muito contrariamente, ao invés disso, era um palácio verde em constante serviço. Abelhas tinham nele um refúgio e um tesouro, a sorverem o mel dos frutos que lembravam pomos vestidos de ouro. Mas um dia surgiu o extenso bando de homens sedentos e famintos, que deram pasto franco aos seus próprios instintos. Depois de lamear a fonte de águas claras, agrediram a nobre laranjeira, manobrando facões, pedras e varas, e em estreitos minutos despojaram-no inteira de todos os seus frutos. A fonte, sempre calma, guardou manchas e mágoas, lavando sobre a areia as suas próprias águas. A árvore fez silêncio, maltratada e ferida, deitava a seiva em pingos qual se fossem densas gotas de pranto. Os pássaros, no entanto, não choravam somente os estragos nos ninhos, entre arbustos vizinhos. Lastimavam as duas benfeitoras, a fonte que os mantinha em constante alegria, e a árvore de bênçãos protetoras que lhes doava o pão de cada dia. E pipilavam com tamanha dor, que pareciam todos juntos numa prece de amor, rogando a Deus em voz enternecida que as protegesse, que as refizesse para a luz da vida. E Deus desatendeu os rogos de ternura. Dentro de tempo breve, em verdes resplendores, o tronco era de novo um palácio de flores e a fonte era mais pura. Nesse quadro no campo, alma querida, vejo-te a vida, o tronco, e a fé sintetiza a fonte linda do teu belo ideal. Entre os pobres irmãos adversários da crença que nos guarda e nos eleva, sem saber que se fazem intérpretes da treva, em empreitos do mal, tristes amigos irritados. Sei que te ferem, alma boa, entretanto, trabalha, ama e perdoa. No tempo que se altera sobre o tempo, surgirão transformados,
E os descrentes e maus, na condição de ateus, são sempre corações desesperados, com saudades de Deus. Maria Dolores, psicografia Chico Xavier. Boa noite, Jaime. Eu leio diariamente poesias que você... Olha que legal! Poxa vida, gente, muito obrigado. Termino aqui então a nossa conversa da noite, elevando o nosso coração para que possamos vibrar. Vibrar nada mais é do que desejar, tendo a nossa fé, que esse nosso desejo, esse nosso pensamento de amor possa chegar aonde houver uma lágrima sendo derramada, seja ela de qualquer natureza, de fome, de saudade, de tristeza ou até de alegria. Que ela possa envolver a todos os lares, que ela possa ser o lenitivo aos doentes, o abrigo aos desamparados, o consolo aos desesperados, que ela possa envolver a todas as seitas, filosofias, religiões, principalmente aquelas que têm Jesus e o bem a ser seguido. Vamos deixando uma vibração em aberto para que os espíritos amigos possam levar aonde mais for necessário. E humildemente pedimos que possamos vibrar por nós mesmos, criaturas ainda tão necessitadas nesse caminho evolutivo, dessa grande e maravilhosa proteção de Deus, de Jesus e dos espíritos amigos. Uma boa noite a todos, fiquem com Deus. Muito obrigado. Até uma próxima, se Deus assim nos permitir. E até amanhã, com uma nova poesia. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tá dando conexão lenta aqui, deixa eu ver.